Bom dia, vamos começar nossa aula da professora Josiela, do dia 26 de agosto de 2020, quarta-feira. Antes de começar a aula dela e mostrar as atividades que vocês têm que fazer hoje, vamos primeiro tirar algumas dúvidas que vai ser útil para vocês nessa aula. A primeira delas, quantos centímetros tem em 1 metro? Quando a gente vai medir, a gente fala, a pessoa tem 1,50 m, 1,60 m. Mas quantos centímetros tem em 1 metro? Então, a primeira dúvida. Um metro tem 100 centímetros. Então, se te perguntarem quantos centímetros tem no metro, 100 centímetros. Quando a gente vai medir na régua, não sei se vocês já observaram, nós temos o milímetro. A cada 10 milímetros, a gente tem 1 centímetro. E 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Esse é 1 decímetro. Vou pegar a imagem de uma régua para a gente ver melhor. Então, aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, eu peguei essa régua. A cada 1 centímetro dessa régua, nós temos 10 risquinhos, ó. Esses risquinhos que tem aqui na régua, cada risquinho dele é 1 milímetro. Então, a cada espaço de centímetro assim, a gente tem 10 milímetros, que forma 1 centímetro. Então, nós vimos também o decímetro. Então, se perguntarem o que é um decímetro, são 10 centímetros. Então, esses 10 centímetros é igual a 1 decímetro. Então, vamos continuando para a gente começar a atividade da professora agora. Abra seu livro Bem Me Quer, na página 181, e responda as atividades. Não precisa fazer atividade 5. 182, ler a explicação. Começando então o capítulo 9, medidas de comprimento de superfície e de volume. Primeiro menininho aqui, o Pedro, faltam 2 centímetros para ter 1,60 m. Então, a gente sabe que 1 metro, 100 centímetros, mais 60 centímetros. Então, quando a gente mede a altura, a gente fala 1,6. Então, desse lado aqui é o metro, esse número 1, e esse 6 aqui é 60 centímetros. Depois, Joaquim, eu sou 3 centímetros mais alto do que Maria, mas sou mais baixo que o Pedro. E Maria diz, eu tenho 153 centímetros, sou 1 centímetro mais alto que Carolina. Mas Carolina não está nessa historinha, né? Então, qual é a altura de Pedro em metros? Então, primeiro, a altura de Pedro, que eles querem saber. Ele tem 1,60 menos 2 centímetros. Coloca aqui a resposta. Qual a altura de Joaquim em metros? Joaquim tem 3 centímetros mais do que Maria. Então, você soma 3 centímetros a mais e responda aqui em metros. Quantos centímetros Joaquim é mais baixo que Pedro? Então, aqui Joaquim falou que ele é mais baixo que Pedro. Então, vê a número 1, que é a medida de Pedro, depois a 2, que é de Joaquim, e vê quantos centímetros que ele é mais baixo. 4. Qual é a altura de Carolina em metros? Para saber de Carolina, a gente tem que ir na Maria aqui, né? A Maria tem 1,53 m.
ela é 1 centímetro mais alto que Carolina. Então, você tem que fazer 1,53 m menos 1 centímetro. 5. Junto com os colegas, essa que a professora disse que não precisa fazer, né? Vamos para a página 182. 182 é uma explicação, então a gente tem que prestar atenção, que é a leitura. O metro e seus submúltiplos. O comprimento da carteira é igual a 5 palmos, ou 7 lápis, ou 3 tiras de papel. Observe que Jurema obteve medidas diferentes para o comprimento da carteira. Isso acontece porque ela utilizou unidades de medida de comprimento diferentes para efetuar a medição. O palmo, o lápis e o papel. Para facilitar a comunicação entre as pessoas, o comércio de mercadorias foi necessário definir uma unidade padrão de comprimento. Isto é, uma unidade aceita e utilizada por todos. A unidade padrão é o metro para comprimentos. Para medir pequenos comprimentos, geralmente usamos os centímetros, igual a gente vê na régua, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. E o milímetro, que são as frações do metro. Então, é igual eu tinha falado para vocês, né? Que cada centímetro tem 10 milímetros. Há também o decímetro, que é menos utilizado. Existem vários instrumentos. Lembra que o decímetro eu falei que são 10 centímetros. Existem vários instrumentos de medida usados para medir comprimentos. E a régua é um desses instrumentos que você pode utilizar para fazer medições. Então, aqui a imagem da régua. Em alguns casos, porém, não conseguimos medir com a régua. Veja o exemplo a seguir. Qual a medida da cintura? Então, com a régua não tem como, né? Porque ela não faz curva. Qual a medida do seu tórax? Também não tem como, né? Por causa que ela não faz curva. Então, vamos ver qual vai ser a solução. Vamos para a próxima página. Continuação, na página 183. Você já deve ter percebido qual é o motivo de a régua não servir para esses casos. Para efetuar a medição, utilizamos a fita métrica, um instrumento também dividido em centímetros, porém feito de material mais flexível, ele dobra, como papel, tecido ou borracha. Então está aqui a fita métrica. Utilize uma fita métrica e indique em centímetros a medida aproximada de sua cintura e de seu tórax. Para tirar dúvida, é só ver na página anterior que tem a menininha medindo a cintura e o menininho medindo o tórax. Quantos centímetros correspondem a 1 metro? Então, volta na minha explicação anterior lá no começo da aula, que você vai ver quantos centímetros tem 1 metro. A que fração do metro corresponde o centímetro? Então, responde aqui, qual fração que é? Essa fração corresponde a que número decimal? Então, a gente sabe ó, que dentro do metro, nós temos 100 centímetros. Igual a gente vê aqui embaixo, né? Então, aqui já tem a fração que eles estão pedindo. Essa fração corresponde a que número decimal? Então, aqui já está a continha feita, né? Joana mede 142 centímetros. Ela mede 1,42 m. Por que que eles falaram desse jeito? Vamos ver se eles vão perguntar. Escrita por extenso. 142 centímetros. Aqui a abreviação. 142 centímetros. 1,42 m. 1,42 metros. 3. Ronaldo tem 1,50 m de altura. Descreva em centímetros e em metros dele usando algarismos e símbolos das unidades de medida de comprimento. Então, a gente sabe aqui ó, que os dois estão corretos. Por quê?
Porque cada metro tem 100 centímetros. Então, aqui, o menino disse que ela tem 142 centímetros, ou seja, a gente tira o 100 e transforma em metro. 1 metro e 42 centímetros. Então, esse é que eles falaram. É a mesma coisa, em metros e em centímetros. Agora, na 3, eles querem que você faça isso. Coloca do mesmo jeito que está aqui, ó. 1,50 m. E depois transformar em centímetros. Então, vamos para a segunda parte da aula, porque senão vai ficar muito extenso essa.